gente vai conversar hoje aqui sobre esse prana aqui, esse vaio mais específico chamado Udana. Esse Udana é o que rege basicamente a garganta. Então nós falamos dele no ano passado, quando falamos do número 5. Só que ele não pega só a garganta. E aqui que é interessante a gente olhar, porque ó, veja, a gente conversou muito sobre ele, sobre esse aspecto da comunicação, da clareza de comunicação e um pouco aqui do ouvir, tá? Que é o elemento éter que se conecta com esse vaio e captura aqui essa possibilidade de a gente ouvir. E a gente fez uma correlação no ano passado grande também entre a comunicação não ser aquilo que é falado, mas ser aquilo que é ouvido. Tanto que você consegue ouvir com clareza o que está sendo comunicado. Então, esse Udana rege a comunicação. Ótimo, isso é uma referência clara, é isso que ele rege mesmo, mas nós podemos olhar de outra forma aqui também. Tá? Desse ano que nós estamos trabalhando no número 6, vamos olhar agora para essa mesma condição aqui, só que a partir do número 6. Vocês já vão ver que há referências diferentes do que só a comunicação. Quando a gente vai olhar aqui, então, essa estrutura do Udana, a gente pode conectar já de cara com a tradução. Não é a mais literal, mas é o sentido da tradução do que significa Udana. Udana é traduzido normalmente assim como um ar que sobe, um ar que é levado para cima. Isso é interessante para a gente. Então veja, Udana é um ar que é levado para cima. Porque nós comentamos nas últimas aulas sobre o Shiva Grant e sobre essa ideia de que o Shiva Grant é o último passo ali, é quando nós já passamos toda essa estrutura dos 5 elementos e agora nós estamos aqui diante desse penhasco, né, desse pulo último e que nós temos que tomar uma decisão, ou nós pulamos completamente nesse precipício ou nós ficamos agarrados aqui a essa estrutura mais material, que está cuidando e sendo responsável aí pelos nossos padrões vigentes. Ou nós damos o salto no escuro, a partir desse Shiva Grant, para mergulhar depois lá no 7º, comentamos na última aula, esse pulo no desconhecido é responsabilidade desse Udana que vai trazendo esse ar até aqui em cima. Então é ele que vai dar esse impulso final nesse salto no desconhecido. Se nós não tivermos com esse vaio aqui fortalecido, não tem como dar esse pulo no desconhecido, porque ele não vai te levar até lá a pontinha mais alta possível para que você reconheça o desconhecido e possa se fundir completamente nele. É esse vaio que vai te levar lá. E por isso que ele está conectado também com o sentido de samadhi, de elevação, porque é ele que vai puxar toda a estrutura para cima. É o Udana que está sendo responsável, que a função dele, além da comunicação, é trazer toda a tua intenção para o mais alto possível, para que desse mais alto possível você possa ter uma nova perspectiva de olhar e ao olhar para o desconhecido não ter medo dele e sentir-se inclusive atraído pelo desconhecido para dar este salto no desconhecido. É o Udana que vai levar toda essa estrutura lá para cima. Então estaria aí relacionado com esse sentimento de samadhi. E veja que interessante, porque o Udana, se vocês forem estudar e pesquisar, há uma ideia interessante aqui no Udana, que o Udana é quem espera prana, quem chama o prana para dentro. Uma outra ideia aqui dessa região aqui, e que a gente poderia conectar com essa perspectiva, nós já falamos aqui lá no início, que eu comentei aonde o recurso natural mais básico do ser humano e o que garante que nós sejamos seres humanos é a intuição. E intuição só acontece quando você traz vida para dentro. Sem vida não há intuição. E o Dana, ou seja, essa região aqui, é responsável por trazer a vida para dentro. Tá? É o Dana que, como no magnetismo, puxa a prana para dentro. Tanto que, se nós formos dizer assim, né, há um senso comum que diz assim, o corpo morre quando o prana sai, certo? Então, o prana circulando no nosso sistema, nós temos a vitalidade acontecendo. Então é um senso comum pensar que quando o prana sai do corpo, o corpo morre, certo? Essa seria uma análise lógica, né, para reconhecer o prana. Quando o prana acaba no corpo, quando ele sai, o corpo morre. Mas a perspectiva é outra nessa dinâmica dos vaios. Porque, na verdade, quem está convidando prana para entrar é o Dana. Então é o Dana que é responsável pela entrada de prana quando ele sai, para ele retornar. É o Dana que está esperando, de braços abertos, prana voltar. Há uma lógica aqui, uma dança de polaridades, tá? Dessa espera de Udana por prana que entra. Mas é quando Udana acaba que prana não entra de novo. Veja que interessante. Isso que nos torna humanos, a vida acontecendo, prana ou a intuição,
é justamente responsável por garantir que nós, como indivíduos, continuemos acontecendo. Porque quando o dana, essa região toda aqui, quando esse vaio, com essa qualidade de prana acaba em nós, ele não convida mais prana para entrar. E é aí que o corpo morre. Inclusive é nesse exato momento que a alma é condensada e é colocada toda no corpo sutil, lançada no sistema akáshico. E veja que interessante, é o éter aqui que é a conexão. E éter é a caixa, né? Se conecta com esse sistema akáshico, esse campo sutil do sistema cósmico, e que guarda, que grava toda a informação da vida como um todo, não só de uma vida unitária, mas da vida acontecendo. Então, assim, é o sistema genético aí, é o DNA da vida, esse sistema akáshico, onde está tudo registrado. É a molécula mais nuclear do total, corpo sutil. Por isso que o corpo sutil também é a entrada da vida no sistema humano. É por ali que o humano entra e é por ali que ele sai. Mas ele sai quando o dana acaba e aí ele a alma no sistema, não a alma Paramshiva, a alma no sistema, esse núcleo essencial, essa força nuclear assentada no coração, ela se condensa totalmente e é lançada no corpo sutil. E se a gente fosse pensar, muitas vezes a gente discutiu aqui na aula essa relação parecida entre o 6 e o 9, tentando entender qual era a diferença entre o 6 e o 9. Porque se a gente fosse olhar os números mesmo, o número 6 é o número 9 de ponta cabeça, certo? Ou o número 9 é o 6 ao contrário. Ou seja, mesmo no formato dos números já está implícita essa relação confusa entre os dois e que você não sabe muito bem quando começa um e quando acaba o outro. E quando o dana se conecta com o éter, e o éter é a referência, é a conexão com a caixa, e essa é por onde a alma é depois encapsulada novamente para vivenciar os próximos desafios. O 6 aqui está se conectando com o 9 também de uma maneira que você não sabe muito bem quando começa um e quando começa o outro. Então essa relação também intrínseca entre os dois pode ser vista a partir dessa qualidade de prana aqui, que está relacionado com o éter, e o éter com o akasha. Então o éter com o quinto chakra aqui, mas essa subida que te lança aqui até esse último ponto mais em cima, além dos 5 tattvas, né, dos 5 elementos básicos que compõem a matéria, e que você pode dar esse salto no infinito, e quando você dá esse salto no infinito, 9. O akasha, o campo sutil, ultrapassa a barreira do infinito e aí pode acessar esse 10º portal aqui, ou o 7º chakra. Então, essa relação também do 10 com o 7º aqui, e desse 6 com o 9 que lança lá na ponta, na última ponta, para a experiência desse 10. Então, essa ideia de elevação aqui, de subida até o ponto mais alto possível na experiência material, para que você possa dar este salto no infinito. É quando você já rompeu a barreira mais sutil possível, que é a barreira do éter. Que esse é o nosso exercício, esse é o nosso desafio desse ano. Estar na beira do desconhecido, olhar para o desconhecido e não ter medo dele. E simplesmente soltar tudo e cair no desconhecido. Para dançar essa dança cósmica da vida que garante esse movimento fluido e que nos torna, nesse salto, fundidos totalmente com essa vida. Não há mais diferença. Quando você mergulha nesse desconhecido, você se torna o desconhecido. E esse é o sentido de elevação, de iluminação. É quando você chega lá no ponto mais elevado e pula no desconhecido. Significa que você não vai mais existir? Não. Significa agora que a força que age é de um outro lugar. Não é mais dos padrões, dos dramas, da personalidade querendo comandar. É já dessa identidade cósmica infinita e que propõe um grau alto de relaxamento, onde você fica leve. E leve você pode conduzir a vida de outra forma que não a dessa presa nos velhos padrões. Inclusive, essa é uma outra característica de Udana. O Dana aqui também diz sobre a leveza do corpo, porque ele está levando para cima. Então, quando uma pessoa está doente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ajudar pessoas que estão debilitadas, estão com esse vaio aqui enfraquecido. O corpo delas fica muito mais pesado, é muito mais difícil mobilizar as pessoas. Quando você está com esse prana aqui, com esse vaio fortalecido, o teu corpo fica leve. Esse é um dos vaios também que é muito estudado nas artes marciais do Oriente ali, mas da China, do Japão, onde vocês percebem que a maneira como os lutadores lutam é muito sutil, muito leve. Então há uma maestria nesse vaio aqui, onde você fica com o teu sistema muito leve, você pode quase que flutuar, né? Às vezes
O cinema abusa um pouco dessa metáfora, né? Desses saltos muito suaves, mas é algo possível quando você fortalece esse vaio aqui e você pode caminhar de uma maneira muito leve. Tá? Então essa ideia também de trazer uma leveza para a vida, onde inclusive libera os teus ombros e com essa leveza muito sutil, ombros relaxam e ombros relaxados, peito pode dar suporte para essa leveza. E aqui aquela conexão também entre o 6 e o 4. Somando lá 10, essa possibilidade de abrir-se para a vida e receber a vida. Tá? Veja, olhando a partir desse vaio aqui, você pode investigar essas possibilidades.